sou natural da cidade de Picuí, sou filho de um garçom e uma dona de casa, né? Meu pai é garçom desde os 17 anos, que ele trabalha em restaurantes, então ele é garçom. Minha mãe é dona de casa, tenho 3 irmãos, né? No caso, são 4 filhos na minha casa. Meu pai nunca pôde estudar, até porque ele começou a trabalhar muito cedo, né? Aos 17 anos. E sempre aquela cidade interior, né? Então, o pai trabalhava, a mãe cuidava dos filhos. Então, foi bem isso a minha vida, né? Meu pai garçom, minha mãe dona de casa, e também nunca pude pagar uma escola particular para a gente. No entanto, eu sempre gostei de estudar, sempre estudei em escola pública, terminei meu ensino médio na escola Professor Lordão, em Picuí, estudei toda a minha trajetória na escola Professor Lordão, em Picuí, e sempre sonhei, né, em estudar, em ter um diploma, seja de nível técnico superior. E com a chegada do IFPB, eu vi a oportunidade, né, de, naquele momento, o campus sendo instalado em Picuí, eu tendo a oportunidade de fazer um curso, mesmo que técnico, mas era na minha cidade, né. Na verdade, eu não tinha condições, né? Como meus pais não teriam condições de pagar para que eu pudesse estudar em Campina, ou na época, né, que era a única universidade que tinha, era até Campina Grande. Lógico que tinha toda a questão de transporte, era uma universidade pública, se eu conseguisse ingressar, mas para me manter na universidade, uma cidade fora, não teria condições. Então, o IFPB, sem dúvida, ele foi uma grande oportunidade. Então, entrei, né, no curso técnico em mineração, aí no IFPB, campus Picuí, sempre fui dedicado a essa área de pesquisa, de extensão. E quando eu ingressei no curso, aí no IFPB, né, eu já sou técnico em mineração, então quando eu ingressei no IFPB, o que me orgulha muito é porque pouco se tinha sobre a atividade mineral do município. Então, até mesmo quando a gente fazia um trabalho, quando a gente fazia uma pesquisa, a gente não encontrava nem o subsídio relacionado à atividade mineral. Então, através de professores, né, que nos incentivaram muito, eu destaco aqui o professor Francisco Souza, que é geólogo, hoje ele leciona no UFPB de Campina Grande, mas ele sempre nos motivou a pesquisar. Né? Então, quando eu entrei no UFPB, a gente começou a realizar visitas a garimpos, visitas a minas, e fruto dessas visitas, a gente começou a publicar artigos científicos, e foi aí que foi abrindo a nossa mente, né? Vendo a importância da implantação daquele curso, porque a gente começou a entender todo aquele arranjo produtivo local, que era relacionado à atividade mineral, passei a conhecer mais sobre a atividade mineral, e decidi, né, criar um blog chamado Setor Mineral em Foco. Então, criei esse blog e sempre que eu realizava uma visita a uma mina, uma visita a um garimpo, eu ia lá e publicava um pequeno resumo do que foi aquela minha visita. Daí despertou, né, que universidades passou a me convidar para proferir palestras, para proferir oficinas. É tanto que teve uma época, né, que eu, técnico em mineração do IFPB, Campus Picuí, estava ministrando palestras e participando de mesa redonda na Universidade Federal de Campina Grande para estudantes e professores do curso de Engenharia de Minas. E foi abrindo portas. Então, as universidades, instituições, começaram, né, a me convidar para oferecer palestras, para ministrar palestras, oficinas e minicursos. Também comecei a publicar artigos em eventos, tanto que a gente teve muitos trabalhos aprovados em eventos nacionais e internacionais, onde a gente teve um trabalho apresentado em Goiânia. O de maior relevância foi um projeto que foi apresentado em Cancún, no México, que você imagina, né? Um aluno do curso técnico do interior da Paraíba apresentando um trabalho em Cancún, no México. Né? Infelizmente não pude ir, mas o professor Francisco Souza apresentou esse trabalho, fruto das nossas pesquisas também. E hoje o que me orgulha muito é que às vezes eu estou aqui na internet, ou eu pesquiso algum trabalho, e eu vejo lá que muitos estudantes que talvez nem conheçam a cidade de Picuí, mas citam os nossos trabalhos, citam a gente como referência. Hoje também muitas universidades entram em contato também perguntando sobre a atividade mineral do município, ou seja, a gente tornou-se referência
na atividade mineral. Então, de 2009, né, que eu ingressei no curso aí de mineração, se a gente for pegar de 2009 para cá, se botar aí na internet, você vai ver muitas pesquisas que foram nós que fizemos. Pois bem, então, o blog, né, lá sempre divulgando, atualizando, e consegui também, né, um estágio através dessas pesquisas. Eu estava em um evento na Universidade Federal de Campina Grande e estava lá o diretor da Companhia de Desenvolvimento dos Recursos Minerais do Estado da Paraíba, a CDRM, hoje a Diretoria de Recursos Hidrogeológicos do Estado. Ele estava lá assistindo a minha palestra e disse: olha, a gente está precisando de alguém com o seu perfil, o governo do Estado vai expandir algumas cooperativas de mineradores, na sua região, inclusive, Picuí, Nova Palmeira, Pedra Lavrada, ou seja, na região do Curimataú e Seridó, e você tem um perfil, vejo que você tem um pouco de conhecimento. Pois bem, então, estagiei na Companhia de Desenvolvimento dos Recursos Minerais do Estado, onde eu fiz todo o levantamento das áreas que poderiam ser mineradas aí na região. Trabalhei também na elaboração de projetos, que era o fortalecimento da atividade mineral na região do Seridó, né? Então, passei a trabalhar no governo do Estado, fazendo relatórios técnicos, apresentando o potencial que nós tínhamos. E certa vez eu estava em casa, telefone toca, era a diretora de uma escola técnica do Estado da Paraíba. O Estado expande também a educação profissional hoje. E ela liga: olha, eu estou falando com o Antônio de Pado. Eu digo: sim, é ele mesmo. Eu estou com o blog do senhor aqui aberto e estamos precisando de um professor. A escola foi contemplada com o curso técnico em mineração e eu pesquisando na internet aqui, vi o seu blog, vi que você tinha perfil e queria saber se você queria ter essa oportunidade de vir aqui conversar com a gente e, quem sabe, dar aula na escola técnica aqui em Santa Luzia. Então, eu fui para a entrevista, né? A princípio, eu estava estagiando ainda na CDRM. Eu disse: não, eu estou estagiando, infelizmente eu não posso lecionar agora, porque eu estou na minha fase de estágio. Ela disse: não, apresente o seu trabalho de conclusão de curso, que a vaga é sua. Então, apresentei o meu trabalho de conclusão de curso, fui lecionar em Santa Luzia, lá no sertão do estado, onde lá lecionei por 5 anos, e lá eu comecei a fazer aquilo que o IFPB tinha me ensinado, que era trabalhar com pesquisa, com extensão, e comecei isso a fazer com os estudantes, a realizar visita, a publicar trabalhos em eventos e congressos. Lá eu equipei 2 laboratórios, um laboratório de geologia, um laboratório de confecção de maquete, ou seja, toda aquela experiência técnica profissional que eu tinha no IF, eu repliquei na escola estadual. E lá eu conquistei vários prêmios, fui contemplado 5 vezes, os 5 anos que eu estive na escola, eu fui contemplado com o prêmio Mestre da Educação, que o Mestre da Educação é um programa criado pelo governo do Estado que contempla professores de toda a rede estadual, né, e fazem uma seleção daqueles projetos desenvolvidos em escolas estaduais que apresentaram ações exitosas, que melhoraram o rendimento dos estudantes. Então, fui contemplado 5 vezes com esse prêmio do governo do Estado, né, como mestre da educação. Também tive a oportunidade de, lá na escola, ser o único da Paraíba, da rede estadual da Paraíba, participando do primeiro Fórum Mundial de Educação Profissional, que aconteceu em Recife. Então, a gente tinha mais de 150 instituições, universidades, instituições renomadas, e eu estava lá representando não só a minha escola, a Escola Estadual Padre Jerônimo Lauer, lá de Santa Luzia, como também toda a rede estadual da Paraíba neste evento. Eu pude participar lá e apresentar. E neste evento, lá no Fórum Mundial da Educação, o secretário de Estado na época, o professor Alessio Trindade, me conheceu nesse evento e disse: olha, estou vendo aqui o seu projeto, tenho acompanhado o seu trabalho lá na escola. O Estado hoje vai trabalhar com expansão de educação profissional na rede e eu queria saber se você tinha interesse em nos ajudar nesse projeto. Ou seja, eu saí do IF, fui lecionar em uma escola técnica e fui convidado para expandir a educação profissional na rede estadual da Paraíba. Então, ele me deixou à frente, né, na época, nós tínhamos 7 escolas, quando eu fiquei à frente. Então, de 7 escolas, a gente foi para 35, a gente foi para 70, e hoje a gente tem 100 escolas técnicas na rede estadual, onde eu estive à frente. Pablo, qual era a sua função à frente dessa ação importante do governo do estado da Paraíba, que era expandir a educação profissional?
Então, eu fiquei responsável por fazer o estudo do arranjo produtivo local, ou seja, fazer todo o arranjo produtivo de todo o estado e saber que curso seria ideal para ser implantado naquela região. Então, fiz todo esse levantamento, rodei todo o estado da Paraíba, fazendo a audiência pública e fazendo aquilo que a gente muitas vezes necessita lá no curso técnico, que era fazendo a ponte entre a escola e o setor produtivo, ou seja, eu ia lá na empresa e fazia a ponte da escola estadual, que estava aberta a oferecer esse curso técnico, com as empresas, conseguindo estágio para alunos, realizando parcerias. E foi aí que eu também tive a oportunidade e o privilégio de ser coordenador e um dos que criou todo o formato, do que idealizou o programa estadual Primeira Chance, que é um programa também do governo do estado, ou seja, foi tudo muito rápido. Às vezes eu nem acredito como esse crescimento profissional ele foi ocorrendo de forma assim gradativa ao longo dos anos, e eu fui lá me empolgando, pesquisando e fui tendo essa ascensão muito rápida. Então, coordenei um programa em todo o estado da Paraíba, o Programa Estadual Primeira Chance, que visa justamente oferecer estágio para os alunos da rede, ou seja, eu já estava à frente de toda a educação profissional da rede estadual da Paraíba. Então, fui coordenador desse programa. Hoje, eu também estou participando de vários projetos, inclusive um projeto da Fundação Getúlio Vargas, né, a convite da equipe. Eu estou trabalhando com expansão da educação profissional nos estados do Rio Grande do Norte e do Piauí. Ou seja, hoje eu estou compartilhando toda essa minha experiência acadêmica, desde lá do IF, passagem como professor da Escola Estadual Padre Jerônimo, até toda essa experiência na rede estadual da Paraíba, compartilhando com os estados do Rio Grande do Norte e do Piauí. Recentemente, inclusive, eu ministrei 2 oficinas para a equipe de professores de gestão, tanto do Piauí como do Rio Grande do Norte. Então, é isso aí. Eu vi minha vida mudar, como eu costumo dizer, com a implementação do Instituto Federal Campus Picuí. Então, hoje, até alguns momentos, algumas passagens, quando você pergunta, né, sobre a minha vida, e teve um momento muito importante que eu vi, caramba, realmente você ter a educação profissional é importante. Foi uma época que meu pai é o único que trabalha na minha casa, ele passou por um problema de saúde e não podia trabalhar. Então, naquele período, eu já estava dando aula, já estava participando de projetos, e eu consegui manter a casa naquele período. Então, para mim, assim, foi muito gratificante, até emociona algumas vezes, porque eu vi a importância de você ser o único da família, né, de ter um diploma, apesar de técnico, mais um diploma, e naquele momento poder ajudar a minha família. Porque imagine, se eu não tivesse essa formação, não tivesse tido um trabalho, eu não teria condições de, naquele momento, poder ajudar a minha família. Então, hoje eu trabalho na Secretaria de Estado da Educação. Atualmente, estou aqui na 4ª Gerência Regional da Educação e trabalhando como assessor técnico pedagógico, ou seja, eu trabalho aqui na parte pedagógica justamente auxiliando a equipe e professores em desenvolvimento de novas metodologias, de inovação tecnológica e outras atividades que eu também realizo. Porque o curso, eu costumo dizer que o IFPB, ele prepara a gente não só para a educação profissional, mas também prepara a gente para a vida. Então, hoje eu tenho outras atividades também, dentro da minha área, né? Às vezes eu realizo trabalhos relacionados à atividade mineral. Olha, então você se desvinculou, foi ser professor, atua nessa área técnica? Sim. Às vezes aparecem alguns trabalhos técnicos que eu acabo realizando. Então, assim, é um pouco do resumo, né, dessa trajetória que, como eu digo, a ascensão ela foi muito rápida. Às vezes eu paro para pensar e digo, olha, como tudo aconteceu rápido, né? Então, nem tinha concluído o curso ainda, mas já estava estagiando, já recebi uma proposta de trabalho, já era referência em educação profissional, né? Porque instituições, universidades, ligando, convidando para percorrer não só o estado da Paraíba, como estados vizinhos, para falar de educação profissional e de mineração. E hoje, como eu disse, né, se a gente botar aí no Google, mineração em Picuí, vai ter lá nossas referências. O pai sempre dizia, olha, eu comecei a trabalhar com 17 anos, trabalho como garçom, né, não é uma vida fácil, e eu quero que vocês estudem. Então, eles sempre nos incentivaram a estudar. Meus irmãos, eles seguiram outros caminhos,
mas por opção mesmo, mas ele sempre focava na educação. É tanto que eu lembro muito bem na época, que é outra passagem da minha vida, porque é o seguinte, meu pai, ele fez um acordo, trabalhava mais de 30 anos na empresa, e na época eu morava muito distante do IFPB. Na época o IF já estava aí, né, no bairro Sexta, em Picuí, e eu não tinha como ir muitas vezes. Era distante de onde eu morava, e um momento também importante, que meu pai, na época, ele chegou para o dono da empresa, ele fez um acordo, ou seja, perdeu alguns direitos, algumas coisas, mas ele abriu mão de algumas coisas, mas ele fez acordo com a empresa para comprar uma moto, na época, para que eu pudesse me deslocar de casa até o IFPB. Então, assim, para você ver como ele apoiava. Ele chegou para a empresa e disse, não, você tem que ir para estudar. Outro momento também da minha carreira, porque é o seguinte, eu sempre trabalhava também, né? Não tinha essas condições muito elevadas. Inclusive, eu tenho até hoje esse computador, eu não dou fim esse computador por nada, que na época, quando eu comecei a estudar, eu não tinha computador. Na época, quem tinha computador há 10 anos atrás, né, era muito difícil, as coisas eram caras, nem todo mundo tinha esse acesso que a gente tem hoje a um celular, a um tablet. Então, 10 anos atrás, o computador não era nem notebook, né? Quem tinha notebook naquela época era considerado o bambambam daquela época. Então, eu trabalhava no supermercado durante o dia. Na época, o meu curso de mineração era à noite, era no noturno, e eu trabalhava no supermercado. Então, na época, eu trabalhei no supermercado para me comprar o meu primeiro computador. Então, para mim também foi um momento muito importante, porque assim, meu pai não podia me dar um computador naquela época. Então, naquela época, eu fui trabalhar no supermercado, comprei um computador, ainda a prazo lá, pagando as prestações, mas tem um valor muito simbólico para mim. Tanto que eu tenho até hoje e não dou fim por nada. Foi o meu primeiro computador, é com ele que eu fazia os meus trabalhos, tudo, e trabalhava durante o dia. Então, durante o dia, eu trabalhava no supermercado, de entregador, de feiras, trabalhava entregando gás de cozinha, enfim, sempre trabalhei para também investir nos estudos, na compra de uma apostila, muitas vezes há uma visita para ter o dinheiro de um lanche, até a própria gasolina para me deslocar até o IFPB. Então, é uma passagem também que, assim, me faz também ver que é importante. Quando você quer, você consegue driblar os desafios. Eu acho que muitas vezes na vida a gente tem oportunidade. Acho que tudo na vida é oportunidade. Então, tive a oportunidade de estudar, não foi fácil. Muitas vezes pensei em desistir, não tenho condições de comprar uma apostila, muitas vezes não tinha nem o dinheiro da gasolina, muitas vezes não tinha como me manter ali, mas sempre eu busquei uma saída, sempre busquei um desafio. Então, eu trabalhava no supermercado durante o dia, para vocês terem ideia. Trabalhava no supermercado, às vezes, até 6 horas da noite, 5h30. E quando tomava banho, na época a aula começava às 6h40, 6h40 eu estava no IF, para no outro dia, de 7 horas já estava no mercado de novo. Então era mais ou menos isso, mas meus pais sempre incentivaram assim. Sempre gostei de estudar. É tanto que à época, meus amigos até brincavam comigo, né? Naquela época não tinha bullying, essas coisas. Eu preferia fazer a prova teórica de educação física, né? Naquela época, quem não queria fazer educação física prática fazia a prova teórica, né? Então sempre gostei de estudar, tanto que meu sonho era fazer direito na época. Tanto que tem uma amiga minha que é advogada, e eu já estava lá no ensino médio ainda, mas ela me dava livros de direito, revistas, muitas vezes matérias sobre direito, e eu sempre ficava ali lendo. Na escola não era o melhor da turma, mas sempre era o mais dedicado, sempre estava ali estudando, sempre me dedicando, sempre fui, como eu posso dizer, protagonista. Sempre eu gostei de participar de projetos, sempre estava ali perto dos professores, sempre tirando dúvidas. Assim, sempre fui bem proativo em relacionado à educação. Então, sempre fui focado. Sempre eu costumo dizer que eu tinha um projeto de vida. É tanto que todos da minha família assim até diziam, não, esse menino, quando ele crescer, né, no interior eles usam essa linguagem, quando esse menino crescer ele vai ser alguém, porque ele só pensa em estudar. Então, muitas vezes, quando meus colegas estavam ali jogando futebol na porta de casa, ou estava brincando de alguma coisa, eu estava ali, lendo um jornal, lendo uma revista, estava ali sempre dedicado, sempre estudando, sempre lendo. Sempre gostei de estudar. Na verdade, é tanto que hoje as pessoas dizem, eu não sei, você é 220 direto, porque eu não paro, né? Eu trabalho com mineração,
Nas horas vagas também, criei um programa de rádio aí também. Então, sou radialista nas horas vagas, trabalho com reportagens, edição de vídeos, trabalho, dou assessoria também técnica aqui no estado vizinha, onde eu dou assessoria técnica na parte de elaboração de projetos. Então, assim, eu sou bem protagonista nessa área de estudos. Sempre gostei de estudar. Uso sempre uma frase que só a educação transforma. A gente é de Picuí, da terra de Felipe Tiago Gomes, o comendador da educação, né? O homem que foi responsável por criação de muitas escolas, e a gente vê a educação como o caminho. Então, e hoje eu passo isso para as minhas filhas, eu sou pai também, passo isso para minhas filhas. E sempre incentivo. A minha filha tem 4 anos e a outra tem 3 anos, mas eu não sei se é genético isso, mas são parecidas muito comigo. Elas gostam de estar ali desenhando, pintando. Muito curiosas, eu sou muito curioso também. Eu sempre gosto de estar ali perguntando, questionando. E eu vejo assim que elas também vão trilhar os caminhos que eu trilhei. E eu acredito que a educação ela é importante. Às vezes eu vejo muitas pessoas reclamarem. Ah, porque eu não tenho condições de estudar. Às vezes, eu não tenho interesse. Principalmente nesse período que a gente está vivendo, né? Que as pessoas dizem, não, é em período de pandemia. Mas a gente se reinventa. Eu acho que são um dos momentos de crise que a gente se reinventa. Porque, como eu mencionei anteriormente, né? Muitas vezes eu pensei em desistir. Muitas vezes eu via ali, não dá. Chegava do supermercado cansado, não tinha como já ir à noite. Você imagina você trabalhar o dia inteiro ali e você está disposto para a noite você ir estudar, estar trabalhando. E todos os professores lá do Instituto sabem disso, né? Que eu sempre fui aquele protagonista. Sempre estava ali perto. Tanto que eu fiz um curso de agroecologia também na época, aí no Instituto. Não cheguei a concluir, porque comecei a trabalhar em Santa Luzia e tive que morar lá. Então não deu para fazer o curso de agroecologia, mas gosto tanto de estudar que fiz o Enem esse ano também e pretendo aí entrar na universidade, fazer um curso de nível superior também e seguir aí a carreira, fazer um mestrado, doutorado. E meu sonho ainda apesar de ter 30 anos, mas meu sonho ainda é ser um professor e voltar para o IFPB como professor. Né? Já voltei para o IFPB como professor de uma escola estadual, mas eu quero voltar ao IFPB como servidor público dessa instituição. Eu lembro, o nome dela é Virgens, o nome dela aí, ela é da cidade de Picuí. Eu lembro que na época eu era muito interessado, sentava ali na frente e tudo, e ela sempre me incentivou. No ensino médio, eu tive professores que hoje é meu colega de trabalho aqui na Secretaria de Estado da Educação da Paraíba, que é o professor Robson Rubenilson. Então, no ensino médio, ele sempre nos motivou, me incentivou. Então, do fundamental, eu lembro-me da professora Virgem, lembro também da professora Anitta, da professora Avani, lá da primeira, dos anos iniciais, né? Os anos iniciais, a professora Anitta e, e a professora Avani, que até hoje, onde me vê, fica feliz, né? Porque elas, na época, me incentivavam muito. Dos anos finais do ensino fundamental, a professora Virgens. No ensino médio, o professor Robson. E do IFPB, tive professores como o professor Francisco de Assis Souza, o saudoso Bruno Fernandes, que também ajudou muito. Lembro-me que na época, quando eu fui convidado para dar aula em Santa Luzia, eu não queria aceitar, não me sentia preparado para ter um curso técnico na época e compartilhar um pouco dessa experiência. Eu lembro que na época, o professor Bruno Fernandes, junto com o professor Francisco Souza, eles me incentivaram muito. Pablo, vai lá, você consegue, a gente lhe ajuda. Lembro-me que muitas vezes o professor Bruno, ele me deu aula pronta. Ele me ensinou a como preparar uma aula, inclusive ele faleceu, infelizmente. E eu lembro que hoje eu tenho até um livro. E na época, Bruno, na véspera dele falecer, ele esteve na minha casa e deixou um livro comigo de tratamento de minérios. Só, Pablo, tá aqui, eu comprei esse livro recentemente, mas sempre incentivava. Ó, tô com um livro novo, tem umas metodologias aqui interessantes. Então, me incentivaram muito. O professor Fred também incentivou muito nessa área. Então, teve aqueles professores que sim, me incentivaram. E sobre alguém assim de ter como referência, muitos professores assim da minha época que eu dizia, se até um advogado bem próximo da minha família,
E ele dizia, você consegue, eu sou filho de agricultor, e consegui entrar na universidade, eu sou advogado, de certa forma aquilo me inspirava a não desistir. E foi passado nas escolas, né? Uma equipe passou nas escolas estaduais, divulgando, né, que nós iríamos ter um Instituto Federal na cidade, e na época passou nas escolas e cada sala ela indicou um representante. E eu fui representando a minha turma. Esse convite era para que a escola indicasse um representante, na época do ensino médio, né? Então, eles foram na escola Professor Lordão e pediram que cada sala, cada turma, né, primeiro ano, segundo, terceiro, indicasse um membro para representar a escola, né, na discussão de implementação do curso. Então, teve uma audiência pública na Câmara Municipal de Picuí, lembro-me como se fosse hoje, e lá foi dada as opções de curso, né? E lá a gente apresentou, foi apresentar, né, as opções que tinham de curso, e como a nossa região ela é muito rica em minérios, né, é uma região muito forte nesse setor de mineração, não só Picuí, mas Picuí, Nova Palmeira, Pedra Lavrada, Frei Martinho, ao nosso entorno, né, e tem toda uma história da mineração, então mineração foi o primeiro curso. Então, na época, tinha mineração, informática e agroecologia, que era o único curso superior na época. A agroecologia pela questão da agricultura, por ter uma fazenda escola, e também no município de Picuí. Então, a gente participou da discussão. Então, na época, então, eu já passei, né, como protagonista aí, desde a implantação do curso. No início, muitas pessoas não acreditavam na implantação do campus, né, que na época que eu iniciei, era aí no JK, né, num prédio cedido pela prefeitura, então não tinha muita estrutura naquela época, mas nada disso fez a gente desistir, né? É tanto que muitos daqueles alunos lá de 2009, para mim foi muito privilegiado quando eu vejo às vezes as pessoas falarem de estrutura, de equipamentos. Eu sou da época do IF que a gente não tinha nem um teodolito para fazer uma aula prática de topografia. Mas mesmo assim, é tanto que quando eu falo em teodolito, eu lembro agora de um projeto que a gente fez, que era a confecção de um teodolito com a professora Thalita. Inclusive, foi um dos primeiros projetos do IFPB apresentado em Fortaleza, onde a gente não tinha o teodolito e a gente confeccionou o equipamento. Então, ela deu a ideia lá de fazer um protótipo de um teodolito e ali a gente fez e entendeu todos aqueles procedimentos também. E só que eu acabei esquecendo, além de dar aula no estado também, eu dei aula no Senai por muito tempo. Dei aula 2 anos no Senai, num curso também técnico em mineração. Como eu mencionei, eu trabalhava o dia inteiro no supermercado e estudava o curso à noite, né? Então, eu cursava o curso técnico de mineração à noite. A minha turma era aquela turma de pessoas mais maduras, que eram aquelas pessoas que trabalhavam durante o dia e que estavam ali para fazer esse curso profissional à noite. Então, como eu mencionei, né, no IFPB eu comecei a trabalhar pesquisa e extensão. Que é tanto que quando eu fui lecionar, e hoje eu digo isso sempre, quando eu estou em alguma palestra ou minicurso, a importância da pesquisa e extensão. Eu acho que pesquisa e extensão é que faz com que a gente descubra as nossas habilidades e competências. Então, quando os professores começaram a desenvolver essas pesquisas, que aí foi quando o IF foi recebendo transporte, foi chegando novos professores e começou a fazer essas visitas, então despertou muito. Tanto é que, como eu mencionei, né, eu comecei a fazer pequenos textos dessas visitas e criar logo um blog. Então, criei logo um blog, fazer essas visitas técnicas. Então, qual era o meu dia a dia? Então, muitas vezes eu lembro, eu cheguei aí num garimpo de madrugada, porque eu tinha que estar no supermercado de 7 horas. Então, geralmente, aí na região, os garimpeiros, eles começam a trabalhar cedo. Então, eu comecei a dizer, olha, quem é garimpeiro em Picuí? Aí fui pegando, não é? Seu João, seu Antônio. Ô, seu Antônio, você vai para o garimpo que horas da manhã? 5 horas da manhã. Eu tenho um fósforo de 5 horas da manhã em uma mina. Então, me aproximei muito de pessoas que trabalhavam com atividade mineral. Então, eles me deram um suporte muito grande. Então, eu sou muito grato a todos os garimpeiros e mineradores do município,
Alguns já faleceram, outros são vivos, mas eu sempre que posso, no final de semana, faço uma visita, ou quando vejo eles na rua, cumprimento. Porque na época eles diziam, não, pode passar aqui em casa que você vai comigo. Eu me deslocava de 5 horas da manhã, escuro, para eles me ensinarem, para me explicarem. E para mim era motivo, sim, quando eles me ensinavam alguma coisa, que eu ficava no supermercado ali, ansioso para chegar à noite, para compartilhar com os outros colegas. Então, sempre fui muito de grupo, sempre fui muito de compartilhar. Eu acho que quando a gente de trabalhar em equipe, então, olha, hoje eu fui lá no garimpo, tirava uma foto, fazia um vídeo, e até mesmo professores que não conheciam a região, eles também diziam, olha, eu quero ir lá também, eu achei interessante. Tanto que esse projeto que foi apresentado no México foi um trabalho de um processo milenar, que é realizado aí na região muito antiga, que é de vira-caixa. Fui de 5 horas da manhã ver como é que eles beneficiavam o minério manualmente. E fiz um vídeo, tirei algumas fotos. Quando eu cheguei na sala, que mostrei para o professor, não, vamos marcar para levar a turma lá e tal. Então, eu também passei a levar essas informações para a sala de aula, que acabou motivando também outros colegas, né, que muitas vezes estavam ali desmotivados, mas diziam, olha, meu pai trabalhou, aí já entendia o conhecimento empírico e até ajudava na aula também, esse compartilhamento. Então, a rotina era essa. Quando eu chegava no IF, já era para perguntar. Muitas vezes, até o pessoal da minha família brincava comigo. Esses meninos são juntando pedra. E quando eu ia no garimpo, me dava uma amostra de minério, eu já levava para o IF. Tanto que ajudei na montagem do laboratório de mineralogia que nós temos aí. Mas quando você me achasse no bolso, podia não ter um centavo, mas uma pedra tinha. Era um minério que eu ia juntando, ia levando. Sim, sim. O professor Francisco de Assis Souza, tanto é que nós somos amigos hoje. Quando eu fui pai pela primeira vez, já o convidei para ser padrinho da minha filha, então hoje nós somos compadres. Sempre mantemos contato, criamos um vínculo de amizade muito forte. Então, o professor Francisco de Assis Souza foi um dos que marcou muito. Foi daqueles que me incentivaram e muitas vezes contribuí até financeiramente para uma visita técnica, daquele de pagar um almoço, daquele de ajudar no combustível. Então, ele marcou muito. Então, inclusive, nós somos amigos e compadres hoje, né? Quando eu fui pai pela primeira vez, eu chamei ele para ser padrinho da minha filha. Que, na época, né, como eu mencionei, eu fui apresentar o meu trabalho de conclusão de curso. E, naquele momento, era um dia de evento na cidade. O prefeito era engenheiro de Minas, né, também. A gente o convidou para participar da minha banca de TCC. Minha família estava presente, né? E foi um momento assim importante para mim, porque quando a gente termina um curso, todo mundo que termina o curso, ele já pensa em, eu estou com um diploma e agora? Onde é que eu vou trabalhar? E quando eu terminei de apresentar o trabalho de conclusão de curso, eu já estava com o meu emprego garantido. Então, quando eu saí do IFPB, eu já tinha o meu trabalho garantido e foi esse trabalho que eu estou até hoje. Estou trabalhando no governo do Estado há 9 anos. Então, há 9 anos que eu estou no governo do Estado, desde que eu concluí o curso, naquela época que muita gente me diz hoje. Eu tenho um colega, Paulo Sales, que inclusive está no meu lugar, dando aula lá em Santa Luzia, e muitas vezes ele me disse, muitas vezes a sua história, vendo você ali participando de eventos, vendo que você conseguiu, eu vi que eu também conseguia. E a gente também tem um vínculo muito forte de amizade, Paulo Sales. Tanto que quando eu fui me desligar da escola para assumir uma função melhor na Secretaria de Estado, saí de professor para trabalhar na parte de educação profissional, na rede estadual. Ele é quem me substitui até hoje e me substitui muito bem. Inclusive, muitas coisas do que eu fazia é o que ele faz hoje. Então, ele mesmo me diz hoje que eu fui inspiração para ele naquele momento, né? Que ele entrou uma turma depois. Mas ele disse, não, se Pádua conseguiu, se Sobrinho conseguiu, eu também consigo. E nessa minha trajetória também, um momento finalzinho também que marcou foi o ano passado, antes da pandemia, onde eu passei uma semana em São Paulo, discutindo com todos os estados, né? Muita gente ali com mestrado, doutorado. Inclusive, um momento que me marca
porque na época, o professor Fernando Haddad estava lá na banca de um trabalho que a gente apresentou, ou seja, cada estado, ele selecionou 4 profissionais da rede para representar a Paraíba nesse evento. Então, cada estado tinha 4 representantes. E no final, a gente elaborava o projeto. E no final, quando eu olhei na minha banca ali, Fernando Haddad, né, algo que um professor que a gente tem como referência nacional ali na minha banca, né, escutando a minha apresentação, aquilo foi passando um filme. E muitas vezes, né, tava ali, muita gente, você não consegue não, vai ser garçom igual seu pai, não vai conseguir. Quem já viu o pobre conseguir alguma coisa? O filho de pobre nasceu para trabalhar e tal, e mesmo assim eu não ter desistido. Então foi um filme passando ali, das visitas aos garimpos de madrugada, da, das entregas ali, dos trabalhos, do primeiro computador, da primeira moto que meu pai teve que comprar. Então foi passando filme. E hoje não, hoje eu tenho meu carro, hoje eu tenho os meus transportes, eu tenho minha dependência financeira, então para mim é muito importante. Então, como eu menciono, né, acho que tudo aconteceu muito rápido. É tanto que, às vezes, quando eu começo a contar um pouco da história assim, eu não consigo dizer que do dia, desde o dia que eu coloquei o meu pé no IFPB, eu não parei mais. É algo que, assim, que eu posso dizer sem sombra de dúvidas. Desde que eu entrei em 2009 no IFPB, que nunca me faltou oportunidades. Então, estou até hoje no mercado de trabalho, modéstia à parte, como referência de educação profissional. Todos os eventos que tem no estado de mineração, sou convidado para dar uma palestra, para dar uma oficina, e compartilhar essa experiência e trajetória de vida e profissional. Foi quando eu recebi o convite da Universidade Federal para proferir uma palestra. Assim, meu sonho sempre foi fazer engenharia de Minas. Não fiz porque na época não tinha condições financeiras para fazer engenharia, porque era diurno, até hoje é diurno, então não teria condições. Então, quando o coordenador do curso de Engenharia de Minas, ele me ligou e disse, olha, eu estou falando com o Antônio de Pádua, a gente vai realizar aqui o primeiro workshop de Engenharia de Minas e eu queria lhe convidar para dar uma palestra sobre a mineração na região do Curimataú e Seridó, Paraibano. Então, me marcou muito por quê? Porque o meu sonho era estar ali como estudante de engenharia. Né? Eu sempre sonhei fazer o curso de engenharia. Mas quando eu entrei ali naquele auditório da UFCG, eu vi aqueles estudantes de engenharia, aqueles professores, muitos mestres, doutores, que eu dei a minha palestra, e que aquelas pessoas começaram a perguntar, eu respondendo ali. Em seguida, após a minha palestra, participar de uma mesa redonda com pesquisadores da USP, com representantes de governo de estado, aquilo ali marcou muito, porque eu queria ser engenheiro de Minas, eu queria estar estudando, mas eu olhei e, caramba, eu poderia estar ali na plateia como estudante de engenharia de Minas. Mas, ao mesmo tempo, eu olhei e disse, mas eu estou aqui como técnico do IFPB e contribuindo com ele, né, com a formação deles. E muitos engenheiros, hoje, eles me ligam, criei um vínculo de amizade também, e a gente tem esse sonho, né, quem sabe, de fazer engenharia mesmo. Mas foi um momento, assim, do IF que me marcou muito, realmente foi quando eu vi, né, que tudo aquilo que eu estava fazendo, que para muitos, quer aparecer, quer ser demais, quer isso, alguém estava vendo em algum lugar. E o IF, eu acho que representou mudança de vida. Porque imagine só, professor, se não tivesse o IFPB, onde é que estaria Pádua hoje? Não sei. Condições financeiras na época eu não tinha de ingressar na universidade, como talvez muitos colegas que hoje têm uma formação no IFPB. Então, eu posso dizer assim que o IFPB foi aquela luz no fim do túnel, porque não tinha universidade próxima na região, só tinha Campina Grande, era mais próximo. Eu precisava trabalhar também, meu pai não tinha condições de me dar tudo o que eu queria. O ônibus ele saía 3 horas da tarde para Campina Grande, né? Então, eu teria que ter duas opções, ou estudar ou trabalhar. E o IFPB ele foi importante não só para mim, como para muitos picuienses que eu conheço hoje, que também são casos de sucesso, que sem o IFPB, talvez muitos jovens de Picuí não tivessem como. Talvez muitos jovens como eu, Paulo Salles, talvez como
e outros que hoje têm a sua dependência financeira, onde estariam esses jovens se não fosse o IFPB? Essa é a pergunta que fica. Porque todos eles temos histórias parecidas. Todos se. Não é que optou pelo IF porque não tinha condições de ir a Campina Grande. Não, nada disso. Talvez o IF, ele, próximo ali, não só para o município de Picuí, como para a região, ele foi a luz no fim do túnel. Não é que aquele jovem que tirou o sonho daquele jovem de ir até Campina Grande, não, mas abriu portas. Fez com que, para aquele momento, fosse importante. Tanto que muitos jovens aí que fazem um curso técnico, eles ingressam no curso superior. Mas, para mim, foi uma luz no fim do túnel. Eu acho que se não fosse o IFPB, talvez hoje eu estivesse sendo garçom como meu pai é. Ou a vida inteira trabalhando no supermercado, ou trabalhando de forma anônima. O IFPB ele é marcante para mim, porque na época foi aquela luz no fim do túnel que me ajudou a estar onde eu estou hoje. Então, devo muito ao IFPB, devo muito aos professores que eu mencionei nessa entrevista, e a todos aqueles que contribuíram de forma direta ou indiretamente. Mas o IFPB, para mim, é tudo. Sem o IFPB, eu não saberia lhe responder onde é que eu estaria hoje. Que foi esses das participações em projetos, em eventos, foi muito marcante. E uma que talvez marque, que foi, acho que foi quando teve uma feira de ciências aí, eu já era aluno egresso, né? Foi quando eu submeti alguns trabalhos da escola onde eu lecionava e eu voltei para o IFPB e estava ali com meus alunos, como orientador, apresentando alguns trabalhos. Então, para mim foi muito importante, porque eu pude ali mostrar para meus ex-professores, até para a comunidade picuiense, quando encostou aquele ônibus de Santa Luzia, que todo mundo olhava, esses alunos são de onde, veio com quem, e as pessoas perguntavam, não, veio com um sobrinho, com Pádua. Então, veja aí, ele saiu daqui e hoje volta como professor. E dentro do IFPB mesmo, eu acho que o momento que marcou foi essas questões de projetos, né? Eu vi que a gente poderia fazer com tão pouco, naquela época, a gente fazer projetos e essas coisas. Eu acho que foi o que marcou mais. E o momento mais marcante foi a minha volta. Foi a primeira vez que eu pisei no IFPB, não mais como estudante, mas como professor da rede estadual, e estando ali apresentando projetos, né? Não como mais estudantes, mas como orientador. Eu apresentei o meu trabalho numa sexta-feira, aí no IFPB, meu trabalho de conclusão de curso. Na segunda-feira já estava pegando o certificado para apresentar no Estado para ser contratado. Então, como eu mencionei, né? Então, quando eu terminei a apresentação do TCC, na sexta, na segunda eu já estava trabalhando. Então, na segunda eu estava lecionando, na segunda eu já estava trabalhando com pesquisa, com extensão. Lá onde eu trabalhei, como eu mencionei, né? Fiz um pequeno resumo no início, conquistei vários prêmios, e de lá para cá eu não parei. De lá para cá eu acho que eu não tenho lembrança de ter parado. Eu sempre estou fazendo algum trabalho e sempre colocando em prática um conhecimento do IFPB. Tanto que recentemente eu assumi uma função de articulador e elaborador de projetos do município vizinho, justamente por essa experiência que eu tive. Então, a minha vida, ela foi... mudou muito, né? Depois que eu saí do IFPB, eu não consegui parar, porque na segunda, na sexta, TCC. Na segunda, eu já estava dando aula, aí fui pegando o ritmo. Quando pensei que estava na escola, já estava na Secretaria de Estado, já estava assumindo funções importantes dentro da Secretaria, já estava sendo referência à educação profissional. Lembro-me quando eu fui juntamente com o governador, né, para esse lançamento do programa. Então, eu sempre passo um filme, porque a gente, muitas vezes, a gente não tanto pensamento, né, negativo, muitas vezes, que chegam até você, de pessoas para você desistir, que quando você olha e olha o caminho que você percorreu, e olha para o retrovisor, você está ali sentado do lado do governador do estado, lançando um programa de educação profissional, e quando você imagina e olha para um lado, para outro, só doutor, mestre, e você ali técnico do Instituto Federal do interior da Paraíba, isso é motivo de muito orgulho.
que foi quando eu assumi o programa estadual Primeira Chance, que é um programa que contempla todos os alunos que fazem curso técnico na rede estadual. Eu acho que marcou muito, porque eu estava ali à frente de um programa que, assim como na minha época, foi a importante de você estagiar, de estar fazendo visita técnica. E eu digo uma coisa para vocês. Quando eu ia nessas cidades, rodei todo o estado da Paraíba, então a gente tem 100 escolas técnicas em todo o estado. Quando eu entrei, a gente tinha 7. Então, a gente tem 100 escolas, eu participei da construção dessas 100 escolas, e até essa minha trajetória de vida para os alunos, para os pais, era motivo de motivação, eles se motivaram muito. Porque eu dizia, olha, eu sou técnico, eu venho lá do interior, lá do Picuí, eu fiz um curso técnico, através do curso técnico, foi abrindo esse leque de oportunidades. E muitos pais também viam em mim ali a esperança daquele filho que estava entrando no curso técnico da rede estadual ser ou chegar aonde eu cheguei. Teve até após uma audiência pública, que eu sempre realizava audiências públicas nesse município. E uma mãe, ela disse, olha, eu, depois da sua fala aí, ó, minha filha vai fazer esse curso técnico, porque realmente você, olha aí onde você chegou com o curso técnico, as oportunidades que você teve, porque algo assim também que deve ser levado em consideração, porque muita gente ainda tem em mente que só o ensino superior é um caminho. Ele é um caminho, claro, mas ele não é o único. E o ensino técnico hoje, ele é muito importante, porque você ganha maturidade acadêmica e profissional. E também você é mais fácil ser inserido no mercado de trabalho. Então, foi um momento marcante quando eu estava do lado do governador, lançando esse programa, né? Você imagina, o governador dá a responsabilidade, por meio da Secretaria de Estado, para um técnico, né, em mineração, formado pelo Instituto Federal de Picuí, para coordenar um programa em todo o estado da Paraíba. Então, para mim, foi muito importante ali no lançamento, quando eu me vi ali ao lado do governador e tendo essa missão, né, disseminar o ensino profissional no estado e, sem dúvida, né, levando na bagagem toda essa experiência e olhar no olho de cada estudante, muitas vezes de periferia, lá que a gente estava abrindo um curso técnico, e olhar no olho dele e dizer, olha, meu pai é garçom, assim como seu pai também é. Minha mãe é dona de casa, como seu pai também é, perdão. Pádua, mas eu trabalho. E quando eu digo, olha, eu trabalhava. Muitas vezes as visitas técnicas eu ia de madrugada, 5, 6 horas, porque de 7 eu tinha que estar no supermercado. Para estar lá, para arrumar mercadoria, para entregar uma feira. E sempre não me envergonho das minhas origens. Né? E, sem dúvida, a minha história se confunde com a de muitos jovens. Né? Que muitas vezes, talvez, assista essa entrevista e diga, olha, mas se Pádua conseguiu, por que eu não consigo? Ah, mas minha mãe é dona de casa, meu pai é pedreiro, eu vou lá fazer um curso técnico, não tem condição. Não que as profissões deles não tenham nenhum, sim, nenhum valor, claro que tem, todo o trabalho é deles. Mas vê que a educação, ela transforma em que você pode chegar um dia a uma Secretaria de Estado da Educação e ter todo esse reconhecimento. O primeiro ponto, porque a maioria que estudava comigo, muitas vezes eram pais de famílias que estavam ali para fazer aquele curso à noite. Na época eu era solteiro, era mais jovem, então podia ter todo esse dinamismo. E muitos ali, por serem casados, ou não, muitas vezes estarem ali apenas para fazer aquele curso, eles se evadiram, né, diante de algumas dificuldades. E como também eu sou da turma pioneira, um dos fatores daquela época de evasão era a questão de equipamentos, era a questão de visitas técnicas, então existiam N fatores que fez com que houvesse uma evasão. E em relação à evasão, não só naquela época, mas em dias atuais também, eu acho que é a questão da metodologia muitas vezes utilizada. Como, não estou dizendo de não todos, mas eu acho que quando a gente se aproxima da nossa realidade, as coisas elas ganham sentido. Eu acho que quando o professor, quando alguém chega lá, olha, primeiro eu tenho que saber por que é que eu estou fazendo mineração, por que é que eu estou fazendo informática. Eu acho que esse diálogo com o terceiro setor, ele é extremamente importante e faz com que a gente não desmotive.
O que eu aprendi em toda essa minha trajetória, livros são importantes, apostilas são importantes, mas a gente precisa dialogar, a gente precisa fazer com que aquelas palavrinhas que estão lá no livro, elas ganhem vida. Eu acho que o motivo não só de FPB, de qualquer instituição de ensino, é essa aproximação com o mundo do trabalho. Eu acho que isso faz com que realmente você desmotive. Porque imagine você fazer um curso técnico, você passar um ano e meio só teoria. Você não tem uma prática. Você não, o instituto, a escola, ela tem que ser além dos muros. Então, se eu faço um curso de mineração, mas eu convido o Pádua, que já concluiu o curso, para dar um momento ali com os estudantes, é motivante. Se eu chamo um garimpeiro para dar uma palestra, é motivante. Se eu chamo um agricultor para dar uma palestra, é motivante. Eu acho que esse dia de aula dá vida àquilo que você está fazendo. Eu acho que faz com que não houvesse muita evasão. Eu tenho relatos de pessoas que terminaram uma graduação e hoje eu, quando mostro meu curricular, se toda essa minha experiência, nunca escrevi um artigo científico. Então, passei 4, 5 anos numa graduação e não tenho um curricular. Então, eu acho que faz com que a gente atribua essa evasão. Na minha visão, tanto acadêmica como profissional, eu acho que essa distância com o terceiro setor, ela faz com que ocorra a evasão, seja o curso que for, pode ser um curso de letras. Se eu não tenho articulação com alguém, com um escritor, com alguém que está lá escrevendo alguma coisa, eu vou fazer com que ocorra essa evasão. Porque eu acho que a gente só dá sentido às coisas quando a gente conhece. Então, eu acho que eu atribuo isso pela minha experiência, eu digo experiência de vida, porque quando eu fui dar aula, por exemplo, a diretora olhou para mim assim e disse: Você é muito jovem, parece um menino, os alunos não vão te respeitar, não. Mas eu fui mostrando para eles, com pesquisa, com trabalho, levando ele para as empresas, mostrando tudo, e foi driblando isso. Então, na época, eu acho que foi isso, né? A falta de estrutura que a gente não tinha na época. Éramos turma pioneira, mas eu acho que evasão hoje, eu atribuo qualquer curso, seja a falta de diálogo com o terceiro setor, com a área de segmento. Eu acho que eu atribuo isso, e sem sombra de dúvidas, né? Não sou o dono da razão e certo, tá? Mas eu acho que seja isso. Porque eu via meus alunos motivados. Quando ele ia uma visita, quando eu levava um palestrante, quando eu colocava algo do tipo, eu acho que é tudo que eu mencionei a pandemia. A gente vê aí aulas remotas, mas às vezes, professores, aproveitando até o momento, a gente vê que tem professor dando aula no Meet como se fosse aula presencial. A gente não vê uma inovação, a gente não vê um vídeo, a gente não vê provocar o aluno a pesquisar, a interrogação. Então, eu acho que isso faz com que ocorra a evasão. Eu acho que está precisando das pessoas se reinventarem, ter novas inovações e, principalmente, dialogar com a comunidade, com o terceiro setor, que faz com que a universidade ela mostre a importância social que ela tem em qualquer região. E tem essa oportunidade que eles estão tendo, né? Que busquem estudar, que se dediquem ao curso que ele está fazendo. E se está fazendo um curso de edificações e é morador de Frei Martinho, converse com o pedreiro, converse com alguém que trabalha com construção civil, pesquise sobre edificações. Se está fazendo mineração, converse com o garimpeiro. Se está fazendo agroecologia, converse com o agricultor. Busque aproximar o seu conhecimento que você vai ter a partir do seu entrada no IFPB com o terceiro setor. Porque eu deixo uma mensagem, inclusive, para quem vai entrar e para quem vai sair. É mais fácil, professora Esther, o senhorzinho que está lá quebrando a pedra, é mais fácil ele se adequar à nossa linguagem ou a gente à linguagem dele. Então, é muito importante que vocês busquem entender a linguagem. E outro ponto importante, nunca chegue numa visita técnica e diga eu sou técnico, eu sou engenheiro, eu sou professor, porque você trava a pessoa que está lá na ponta. Porque nunca cheguei em uma mina para dizer, não, eu sou técnico em mineração. Eu digo, eu sou estudante de mineração. Porque Sócrates dizia, né, só sei que nada sei. Porque a partir do momento que eu digo que sou estudante, o garimpeiro lá, que não tem a escolaridade que nós temos,
ele se abre e tem o maior orgulho de ensinar. Mas a partir do momento que eu digo que eu já tenho a profissão, ele fica com medo muitas vezes até de falar, porque diz, "Não, já sabe tudo, já tem essa profissão." Então, eu deixaria essa mensagem. E para os professores também, né, que dialoguem com o terceiro setor, dialoguem com a comunidade, né, faça com que o conhecimento ele saia dos muros da instituição. Né? Então, é muito importante que a gente dialogue com o terceiro setor e com a comunidade que dê vida ao ensino que está sendo dado pela instituição. E duas palavras-chave, pesquisa e extensão. Eu acho que muda a vida de qualquer estudante, porque ele vai se encaixando naquele meio e muitos projetos de vida eles saem a partir desses projetos, né, do diálogo com a comunidade, que eu acho que é muito importante. Então, veja que o Instituto, muitas vezes você vai pensar, não vai pensar em desistir. Mas se você tiver fé, foco, determinação e acreditar e fazer com que aquele seu conhecimento ganhe vida, porque eu não sou inteligente, eu sou dedicado. Às vezes você não adianta abrir o caderno ou a apostila no IF, não. Você tem que abrir em casa, pegar, entender, interrogar e no outro dia levar isso para a sala de aula. Que é isso que eu sempre fiz e faço. Né? Tanto que hoje, quem me conhece sabe que eu adoro trabalhar com planilha, com dados, com gráfico, que eu questiono muito. Então, eu sou muito da pesquisa. Recentemente, com a pandemia, eu trabalhava em João Pessoa, na Secretaria de Estado, e agora eu estou trabalhando em Cuité, na quarta gerência. Meu projeto de vida, se Deus quiser, a partir de amanhã, fiz o Enem, né? Vou fazer a inscrição no SISU. Quero entrar aqui no curso de Química em Cuité, já que eu trabalho durante o dia aqui. E à noite, noturno, eu fazer um curso de Química, terminar a graduação de Química, fazer um mestrado. E muita gente me pergunta, por que Química? Porque como eu faço mineração, então já estudo Química, Física de solo, Mineralogia, então a Química vai complementar um curso técnico que eu já tenho, né? Eu tenho outras visões de projetos. Então, terminar minha graduação, fazer um mestrado, um doutorado, se Deus quiser, voltar ao IFPB como professor dessa instituição. Então, é meu projeto de vida, se Deus quiser, a partir de amanhã, né? Que é a inscrição do SISU, é amanhã. Então, é escrever amanhã, esperar o resultado, iniciar as aulas e talvez daqui a 6 anos, a gente tenha esse mesmo diálogo e já esteja sendo pelo menos mestre. Falar de FPB, para mim, é falar de uma trajetória de vida e profissional. Já tive a oportunidade também de contar essa história ao reitor de Cássio. Estive na aula inaugural lá do IFPB Pedras de Fogo, onde eu pude contar um pouquinho da minha trajetória ao reitor. Inclusive, ele se surpreendeu também, né, com toda essa trajetória, tendo em vista as dificuldades que a gente passou. E como eu costumo sempre brincar, né? Até falava em São Paulo, sou lá de Picuí, do interior da Paraíba, de um institutozinho pequenininho, né? Do lá no interior, lá no recantozinho da Paraíba, mas que faz a diferença. Aonde eu chego, defendo o Instituto Federal da Paraíba, defendo essa bandeira da pesquisa, da extensão. E, assim, para mim é motivo de orgulho, principalmente por estar tendo esse momento aqui com vocês e poder compartilhar toda essa trajetória, né? E como eu disse, se vocês até me fizeram essa pergunta e foi a única que eu não soube responder. Era quem estaria pago se não fosse o IFPB Campus Picuí. Então, no mais, é agradecer a vocês, dizer que estou sempre disponível, né? Sempre que vocês procurarem, eu estarei disponível para compartilhar com vocês um pouco dessa trajetória e que sirva de inspiração para muitos, né, que vai assistir depois essa entrevista.